bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Explore o perfume das flores. Conheça as 4 fragrâncias da linha Boutique em Flores da Aromatique Viçosa. A flor de figo, a peônia, a lavanda e a orquídea baunilha são os aromas do outono para deixar sua casa, carro e escritório extremamente perfumados. Boa noite, meu nome é doutora Patrícia Lima, apelidada pela Brenda como caçadora de faraó. Gente, estou aqui. Olha que desafio que a Brenda colocou para mim. Me convidou para apresentar o programa dela. Brenda Pode, um encontro e tanto. Que responsabilidade, né? Agradecer mais uma vez a Brenda. Essa honra, porque não é fácil, tá, gente? Isso aqui é um desafio e tanto. E hoje eu estou com nada mais, nada menos que a doutora Ana Flávia, defensora pública aqui da comarca de Viçosa. Ana, obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer enorme falar com você sobre enfrentamento da violência doméstica. É uma honra, né, porque você é autoridade não só nesse assunto, né, em assuntos na área de família. Para mim você é uma referência, autoridade. E ter aceitado esse convite foi assim, foi um presente que você me deu. Domingo é meu aniversário e você me deu esse presente. Boa noite a todos e todos. Eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada de estar aqui, agradecer você, a Brenda, né, pela oportunidade desse espaço e me sinto muito lisonjeada, né? Estou aprendendo, estou no caminho da defensoria, então estamos aprendendo juntas, né? Não me sinto essa autoridade toda, não, a gente está construindo ainda. Ai, mas é sim, Ana. Gente, eu convidei a Ana Flávia, nós vamos falar sobre um pouquinho do enfrentamento da violência doméstica, né, Ana? E eu posso chamar de Ana? Claro. Posso? E aí nós vamos começar falando um pouquinho, acho que seria interessante para quem está nos assistindo, entender o que é a violência doméstica, quais são os tipos. Sim, a gente tem, né, hoje o grande direcionamento que a gente tem é a Lei Maria da Penha, que ela traz lá os conceitos das violências domésticas, né? Então, a gente precisa entender que a violência, às vezes a gente percebe a violência apenas como sendo a violência física, né? Sim. E ela é muito mais do que isso. Então, primeiro é situar que a violência doméstica é aquela violência que acontece no âmbito familiar. Não necessariamente dentro da mesma casa. Pode ser, sim, também. Então, é aquela violência que acontece dentro da casa. Então, a gente tem, eu vou começar do início, né? A gente tem a violência doméstica, que é um grande guarda-chuva, que é amplo. E dessa violência doméstica, a gente tem diversas outras violências. A gente tem a violência contra o idoso, contra criança e adolescente, contra pessoa com deficiência e contra as mulheres, né? Sim. Então isso tudo é violência doméstica, porque ela acontece no âmbito familiar. Então pode ser dentro da casa, nas relações afetivas, né? Ainda que sejam relações transitórias. E hoje a gente vai fazer um recorte muito específico dessa violência, que é a violência doméstica familiar contra as mulheres, Sim. né? Então, nessa violência doméstica familiar contra as mulheres, a gente também está dizendo desse âmbito, né? Que é o âmbito... então, pode acontecer de várias formas. Dentro da casa, então, pessoas que estão transitoriamente ali. Então, por exemplo,
uma agressão entre patrão e empregada. Então, é possível que seja uma violência doméstica, Sim. né? Ou no relacionamento conjugal, né? Sim. Entre maridos e mulheres, companheiros e companheiras. Também filhos, entre irmãos, entre pais e filhos. Então, é possível também. Sim. Mas é possível também que seja fora desse ambiente, dentro de casa. Então, namorados, namoradas, nessas outras relações afetivas. Lembrando também que eu estou falando aqui namorados, mas também se aplica às relações homossexuais, né? Entre mulheres, né? Entre lésbicas, entre mulheres. E aí a gente tem que fazer o primeiro recorte, né? Dizer que a Lei Maria da Penha, quando ela trata da violência doméstica, quando ela trata das medidas protetivas, ela não trata de casais homossexuais masculinos, apenas femininos, né? Sim. Então, sendo duas mulheres lésbicas, é possível que a gente tenha também a tutela da Lei Maria da Penha. Sim. Então, a violência doméstica é essa que acontece nessas relações íntimas de afeto. Ainda que sejam transitórias, mas que permeiam ali a relação. E elas são de diversas formas, né? Sim. Eu vou começar pela mais fácil, que é a que todo mundo visualiza, que é a física, né? Sim. Que é aquela agressão física que pode causar lesão, pode ter uma tentativa de feminicídio e até o feminicídio, né? Mas a gente tem e aí vai desde tudo, né? Um tapa, um soco, aperto, né? Às vezes a gente acha que dar uma chacoalhada não é uma violência. Sim, é uma forma de violência, é uma violência física, né? Então essa é a violência que a gente mais consegue enxergar e que a população tem mais facilidade de entender. Mas a gente tem outros tipos de violência. A gente tem, por exemplo, a violência moral, né? A violência psicológica. Então, por exemplo, a violência psicológica é aquela porque a gente costumo dizer que a violência ela é um ciclo, né? Sim. Raramente a violência começa numa violência física. Então ela vem antes numa violência psicológica, que é uma violência mais sutil, que às vezes a mulher não percebe, né? Ou a violência moral. Então a violência psicológica é aquela da desqualificação, né? De dizer assim, você é feia, você não cuida bem dos filhos. Você é louca. Você é doida, você tá fazendo papel de doida, né? E isso é uma questão muito de gênero, né? A gente costuma dizer que as mulheres que são muito impositivas, aquelas mulheres que se posicionam, que enfrentam, elas são doidas, né? Dá muito pelique, faz muito barraco, né? Sim. Então sempre vem nessa desqualificação da violência psicológica, de dizer que essa mulher... E aí vai minando a autoestima dessa mulher, vai minando... E ela muitas vezes a gente não consegue perceber nesse primeiro momento que está se vivendo uma situação de violência, uma relação abusiva, né? Em que existe constantemente essa postura. Então são formas de violência psicológica, o xingamento, né? Fala assim, você faz tudo errado, né? Você não vale nada. E a violência moral também, ela acontece quando você começa a desqualificar essa mulher no meio social, né? Começa a dizer para um e para outro, né? Eu atendi casos em que o ex-namorado era um ex-namorado, em que ele mandava mensagem pro grupo falando que a mulher era prostituta. Que isso? E aí ela começou a receber várias ligações, né, de gente querendo fazer programa com essa mulher, né? E assim, não tô desqualificando a questão da prostituição, não é esse o ponto. O ponto é que ele tá trazendo, já teve casos em que fazia denúncias anônimas pra polícia falando que mexia com droga, que não sei o quê, só pra polícia toda hora tá ali na casa da mulher pra poder ver se tava acontecendo alguma coisa. Então, existe a violência moral também, e existe a violência patrimonial. Em que muitas mulheres não enxergam essa violência também, assim como a psicológica, a patrimonial também não. E a patrimonial, ela vai desde o homem reter os documentos, então... Num ato, né, que a gente às vezes enxerga como proteção, ele fala assim, eu fico com os documentos, eu fico com os documentos das crianças, com o documento da casa, com o documento do carro, né? Ou a gente põe o carro no meu nome. E a gente, nós, infelizmente, né, nós mulheres fomos criadas, eu acho que isso está mudando aos poucos, né? Culturalmente, para entender que quem cuida do patrimônio são os homens. Eles são melhores gestores, a gente não sabe lidar com dinheiro, né? A gente não sabe lidar com matemática, né? Existe uma construção de que os homens são bons de matemática, as mulheres não. E aí toda essa construção vem nessa questão da gestão do patrimônio também. Então, muitas vezes, os homens, eles têm em poder dele todos os documentos, isso quando todos os bens não ficam em nome desse homem, né? Então, isso é uma violência patrimonial. Reter os documentos. Então, a gente encontra muitas mulheres que, quando elas vão procurar, elas não têm nem os documentos. Elas falam assim, eu não tenho o documento do recibo, às vezes um recibo ou escritura, né? Quando é escritura, documento público, é mais fácil a gente ter acesso. Mas a gente tem muitos imóveis aqui em Viçosa, muitas relações que são informais. Então você tem um contrato de compra e venda, que não é registrado no cartório. Então essa mulher não tem acesso a esses documentos. É uma forma de violência patrimonial. Muitas vezes nem sabe aonde o marido guarda, né? Não sabem.
Não sabem mesmo. Você não sei onde que tá. Sim. Então, a gente sempre orienta, né? Isso quando não há uma violência também, que eu já atendi alguns casos também, de mulheres em que o marido controla a vida financeira. Sim. Então, a conta é conjunta e é ele que movimenta a conta, né? Então, ela nem tem acesso ao dinheiro dela, ainda que ela tenha, né? Não é ela que faz essa gestão. E aí, para ela, é muito difícil retomar isso. Falar assim, olha, agora sou eu que vou administrar. Sim. Ela não consegue fazer isso porque já está numa relação de violência, né? Eu já conversei com mulheres que para comprar uma calça tinha que pedir autorização para o marido, né? Porque não sabia se tinha dinheiro. A gente tem a conta conjunta, mas eu não sei se tem dinheiro. Eu tenho que ver. Aí ele vai me falar o mês que eu posso comprar. Estou dando exemplo da calça, né? Porque assim, é uma vestimenta, né? O mês que eu posso comprar, então eu não posso comprar. E não se dá conta que isso é uma violência patrimonial. É uma violência, e é uma violência grave, né? Porque a mulher não tem ingerências sobre a própria vida, sobre a própria autonomia, né? Exato. E aí fica à mercê dele. Você fala, não vai comprar calça, ela não vai comprar calça. Exato. Né? E a gente tá falando de calça, que é até, igual você tá falando, um investimento, mas às vezes não é só isso, né? Eu já tenho de mulheres que falaram assim, olha, eu tinha que pedir absorvente, tinha dia que ele me negava. E aí, como que você faz numa situação como essa, né? Então, assim, então existe essa violência patrimonial e também existe uma outra violência patrimonial que às vezes as mulheres não enxergam, assim, dele pegar, jogar copo no chão, de bater na parede, de estragar a parede. E às vezes as mulheres não enxergam que isso é uma forma de violência. Não é direcionada à mulher fisicamente, mas é uma forma de coação, né, de pressão, é uma violência também. Então, assim, a gente percebe que são muitas as violências e para ela chegar na física, né, a gente costuma dizer que é a física, porque existe um ciclo da violência, né, que começa ali no início com a questão da violência psicológica, vai aumentando a tensão, os xingamentos, a frequência desses xingamentos, a frequência dessas violências, aí vão vir as violências patrimoniais, as violências psicológicas, o isolamento dessa mulher, né? Ah, não vai na casa da sua mãe, vai ficar aqui, não vai ver sua irmã, vai ficar aqui. E a gente, às vezes, as mulheres, né, eu falo que às vezes a gente confunde isso com ciúmes, né? Ah, ele não gosta que eu saia com as minhas amigas porque ele tem ciúmes, ele não gosta que eu vá na minha mãe porque ele tem ciúmes, né? Primeiro que ciúmes não é prova de amor, né? É importante, eu costumo, sempre quando eu tenho a oportunidade de dizer isso, assim, ciúmes não é prova de amor, ciúmes é prova de possessividade, né? Porque uma relação que é feita entre pessoas adultas, que tem maturidade e que existe ali uma cumplicidade entre os dois, é compreender que cada um tem sua vida, que cada um é um ser individual e que a gente está vivendo junto, a gente está partilhando. E não há necessidade de eu controlar o que você faz, o que você deixa de fazer, que horas você chega em casa e onde você vai. Existem, claro, os pactos que é feito pela família, né? Alguns pactos a gente faz em conjunto, como que vai ser isso, mas ciúmes está longe de ser prova de amor e de afeto. E aí as mulheres começam a se sentir, né? Algumas se sentem lisonjeadas por esses ciúmes, acham que é prova de amor, e ali começa o ciclo da violência, e que aí vai aumentando a tensão até que chega eventualmente, né, na maioria dos casos, chegam a uma violência física. Eu falo eventualmente, mas que é na maioria dos casos, porque as mulheres geralmente elas procuram quando vira uma violência física. Elas não conseguem procurar antes, elas não conseguem muitas vezes perceber que essas sutilezas, né, que a gente chama de sutilezas porque não é tão claro pra gente, né, de que é uma violência, elas não conseguem perceber que são as violências que vão acontecendo, vão escalando até que chega no ápice de uma violência física, que pode ser muito intensa, né, como uma tentativa de feminicídio, mas que às vezes pode ser muito sutil, que é um apertar o braço, que é dar um empurrão, né, enfim, e aí e muitas vezes começa nesse primeiro ato e que depois vai até para outros tipos de violência mais graves, né? É interessante, Ana. E aí fica até a dica para quem está participando, quem está nos assistindo, de mandar, né, essa live para o máximo de mulheres possíveis que conseguir. Por quê? Você trouxe pontos aí que muitas vezes eu né, lá no escritório já ouvi relatos assim, mas ele guardava numa pasta, mas nunca me falou onde estava. Violência patrimonial. Ele falava para mim, primeiro que não gostava que eu saísse com tal amiga. E aí eu distanciei da tal amiga, porque eu até achei que a tal amiga estava dando em cima dele. São artimanhas tão sutis que se a mulher não tiver informação, ela não percebe. E eu tenho uma filha de 22 anos, eu tenho ouvido, né, nesse meio dos jovens, e que as meninas e até as lésbicas também têm passado por violência doméstica com tanta informação,
no namoro, que você já até falou que tem a violência no namoro, né? Por que que isso está acontecendo? Porque são coisas sutis, e aí essa moçada não busca informação, entra num relacionamento desse, aí vem do namoro, aí daqui a pouco noiva, casa, e aí só vai procurar os seus direitos quando acontece a violência física, e é aquela física que deixa marca, porque, por exemplo, esse chacoalhão, não, foi só um descontrole, isso acontece, eu também já me descontrolei, e aí você começa a normalizar. Né? A gente costuma dizer isso, assim, e às vezes quando a gente, né, faz o atendimento, a gente percebe que a gente faz, dentro do questionamento da anamnese que é feita, a gente pergunta se a pessoa, se o companheiro, namorado, enfim, o agressor, a agressora, né, se faz uso de bebida alcoólica e tal. E às vezes nem precisa perguntar. A mulher já vem com uma justificativa. Acho que é tão difícil, porque assim, eu acho que quando a gente nasce, eu falo que a sensação que tem na sociedade que a gente vivencia e a gente vai crescendo, é que parece que colocam na gente um carimbo de culpa. Né? Então a mulher vive a vida inteira se sentindo culpada, né? É culpada por ser mulher e a gente percebe isso vem cada vez mais. É muito difícil ser mulher nesse país, muito, né? Difícil. Tem sido cada dia mais difícil ainda. Então assim, vem essa culpa toda que a gente sente assim, olha, se ele não tá trabalhando, eu tô trabalhando, a culpa é minha, né? Porque ele não conseguiu emprego, eu entendo que ele tá se sentindo vulnerável. Ou então assim, não, ele bebeu, é culpa da bebida, ele não é assim, né? E a gente vai normalizando esses comportamentos, porque a gente também se sente culpada. Até porque vem essa questão da violência psicológica, da baixa estima da mulher. E aí a mulher vai achando que é a responsabilidade dela. E a gente vê muito isso, por exemplo, na questão do estupro. As mulheres se sentem envergonhadas por terem vivido uma violência brutal como é o estupro. Elas se sentem envergonhadas de denunciar, de dizer, porque elas sabem que todo mundo vai culpabilizar e responsabilizar essa mulher ainda. E na violência doméstica não é diferente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado realmente, né? Dessas mulheres ficarem atentas, de perceber o que elas estão vivenciando e não se sentir culpadas, né? Nós temos direito de viver uma vida livre de violência, uma vida feliz, ter relacionamentos saudáveis, que nos façam bem, né? Porque a busca do relacionamento é essa troca, né? Exato. E pensando, né, nessas mulheres, qual o suporte hoje que essas mulheres têm para enfrentar esse tipo de violência? Ela está sentindo, né? Ela teve essa percepção, o que ela pode fazer? O que ela busca? Então, aqui em Viçosa, né, a gente não tem uma rede especializada do atendimento às mulheres em situação de violência. A gente tem a rede de atendimento do município em geral, né? O que a gente tem hoje é o programa Casa das Mulheres, né, que é um programa que, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, a Defensoria Pública e a Prefeitura Municipal de Viçosa. E aí, por ser um programa de extensão, né, é um programa que funciona hoje dentro da Defensoria, mas é uma parceria no sentido de ser um projeto de extensão. Né? Então, a ideia é de formar estudantes e, ao mesmo tempo, de trazer um pouco desse acolhimento a essas mulheres em situação de violência. Então, a Casa das Mulheres, a gente recebe essas mulheres, né, que têm essas questões, que querem fazer denúncia, ou que se sentem violentadas e querem, pelo menos tem orientação, né? Porque a gente fala assim, que tudo começa com a informação. Então, elas podem procurar a Casa das Mulheres. Então, a Casa das Mulheres, a gente vai receber essas mulheres, vai conversar com elas, vai fazer o acolhimento, vai dar orientação em direito e vai ver o que essa mulher precisa. E aí é depender da demanda que a mulher traz, porque a gente também tem que entender que a mulher tem autonomia, né? Então ela tem autonomia para decidir, ela tem que estar munida de informação, saber onde que ela pode ir, o que ela pode fazer. Então, ela vindo à Casa das Mulheres, a gente vai ver quais são as demandas dessa mulher. Muitas vezes, essa mulher precisa de uma medida protetiva, que é o que a gente fala que foi o grande avanço da Lei Maria da Penha, né? Que é manter esse agressor, essa agressora afastada, de não ter contato, de sair da casa, né? Então, é preciso fazer as medidas protetivas. Então, a gente vai orientar que essa mulher vá na delegacia. Hoje, a gente tem uma delegacia da mulher em Viçosa, né? Tem uma delegada especializada, né? Da delegacia da mulher. E aí essa mulher pode ir na delegacia e lá ela fazer o pedido de medidas protetivas. Mas às vezes isso não é suficiente, né? Às vezes essa mulher, além da medida protetiva, ela precisa das ações judiciais, porque ela tem filhos, porque a questão do patrimônio não está muito clara para ela o que ela tem direito ou não, né? Da questão do divórcio, se for o interesse dela. Então é possível também, e isso é feito na própria defensoria. Então essas mulheres vão ter acesso também ali à questão das ações judiciais. E muitas vezes, né, quando são mulheres em situação de vulnerabilidade social, a gente encaminha para o CREAS, que aí o CREAS vai ver qual é a situação de vulnerabilidade, se
se aquela mulher, né, se o imóvel, é um imóvel alugado, ela precisa sair, ela precisa de um aluguel social, ela precisa de uma bolsa-trabalho. Então, aí a casa vai fazer, então, esse acolhimento e esse encaminhamento. Ana, você falou de pontos aí muito importantes, que eu vou voltar em alguns após o comercial. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Belosi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Pessoal, tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência na clínica do Dr. Renato Deogildes e dizer que eu tô muito feliz com o meu resultado, mudou muito a minha vida, nunca é só sobre estética, né? Mudou muito a minha autoestima e minha vida como um todo. Então, muito obrigada, Dr. Renato, e a toda a equipe, fui muito bem recebida e tô muito satisfeita com o meu procedimento. Explore o perfume das flores. Conheça as 4 fragrâncias da linha Boutique em Flores da Aromatique Viçosa. A flor de figo, a peônia, a lavanda e a orquídea baunilha são os aromas do outono para deixar sua casa, carro e escritório extremamente perfumados. Voltamos aqui, gente, com a doutora Ana Flávia, voltando no tema de enfrentamento da violência doméstica. E aí a doutora Ana Flávia, antes dos nossos intervalos, estava falando sobre vários pontos. Um deles você falou, doutora, sobre a medida protetiva. Explica um pouquinho melhor para quem nos está assistindo, por exemplo, como que funciona? Eu estou sofrendo uma violência doméstica. Exemplo, tá, gente? Porque eu sou a caçadora de faraó. E aí eu vou até a delegacia e peço para falar com a delegada. Como que funciona? Então, eu voltar um pouquinho do que é medida, Sim. né? Porque, assim, a gente fala que o grande avanço da Lei Maria da Penha foi justamente trazer as medidas protetivas para as mulheres que vivenciam violência doméstica, né? E a gente tem várias medidas que estão lá na lei e outras que podem ser pedidas, que às vezes não estão na lei, mas que vão se ajustar melhor ali. Uhum. Então, por exemplo, as medidas, elas servem o quê? Para resguardar a integridade dessa mulher, né? Dessa vítima de violência doméstica. Sim. Então, a ideia da lei é justamente impedir que esse agressor ou agressora tenha contato, que de alguma forma continue praticando a violência. Então, as medidas mais comuns que a gente pede, né, é manter distância dessa mulher, às vezes, quando a violência é direcionada aos filhos, também manter distância dos filhos, mas só quando a violência é direcionada aos filhos, né? Isso é importante a gente frisar aqui. A gente pede muitas vezes para que não tenha contato de nenhuma forma, por WhatsApp, Instagram, qualquer rede social, e-mail, telefone, não ter nenhum tipo de contato. Pede muitas vezes para sair da casa, eles compartilham o mesmo lar, né? Esse agressor pode sair da casa. Aí eu queria fazer uma parte aqui, Patrícia, porque a gente lida muitas vezes, principalmente na defensoria, com mulheres, com famílias que construíram casa no terreno de um ou do outro. Sim. Então, vamos supor, construiu a casa no terreno do marido, vamos supor que seja o marido, né, gente? Mas aqui a gente pode colocar companheiro, o que for. Construiu na casa do agressor, da agressora. Na casa da família, mas a casa foi construída por eles. Ou ainda que não tenha sido construída por eles, ainda que a casa seja dele. Sim. Na medida protetiva, a mulher pode pedir que o homem saia da casa, independente da propriedade. A gente não está discutindo se a casa é dele, se a casa é dela. A gente está discutindo que ela precisa ser resguardada. Então, ela pode, nesse primeiro momento, pedir a medida protetiva e pedir para que ele saia da casa, independente se a casa é dele ou não. Isso independe. Então, a gente pode pedir que saia da casa.
né, para que ela se sinta segura. A discussão depois de partilha, de quem que é a casa, de quem que não é, vai ter um processo para resolver isso. Nesse primeiro momento, como o próprio nome diz, é medida protetiva de urgência. Sim. Ela quer cessar a violência imediata dessa mulher. Então, ele pode ser pedido para que ele saia dali. E em muitos casos, então, assim, a gente vê, por exemplo, em que as pessoas têm porte de arma, né? Os agressores têm porte de arma, posse de arma. É policial, ou mesmo que não seja, muitas pessoas têm direito a ter. Então, a gente pode também, nas medidas protetivas, impedir que ele tenha, que seja cessado, que seja cassada esse porte e essa posse de armas, Sim. porque isso vai resguardar a mulher, né? Um agressor que tem uma arma, ele é potencialmente, né, existe um risco maior ainda para essa mulher. Então, a gente tem vários tipos de medida. Então, a partir do momento que a mulher fala assim, olha, eu não me sinto segura estando no mesmo ambiente, que ele se aproxime. Eu já fiz pedido de medida, só para vocês terem ideia de diferença, de meninas que estudavam na UFV e que o agressor também. Então, qual que era o nosso pedido? Que ele não frequentasse o mesmo departamento dela, pelo menos. E em alguns casos, até que não fosse na universidade. Então, a gente pode ajustar a medida para aquela necessidade da mulher. Então, e como que isso é feito? A gente geralmente orienta, como a gente tem a delegacia aqui, né, a delegacia da mulher e que tem esse atendimento, a gente orienta que as mulheres se direcionem à delegacia. Sim. E lá na delegacia vai ter uma escrivã, alguém que vai acolher essa mulher, vai conversar com ela e a delegada, então, vai fazer esse pedido para as medidas protetivas. Essa delegacia fica em que local, Ana? Então, na delegacia mesmo. Delegacia mesmo. Isso. Lá é a delegada, né, que responde a doutora Clarice. Sim. E aí a delegacia, se não me engano, ela funciona, acho que de 8 a meio-dia e de 2 às 5. Então, esse é o horário de funcionamento da delegacia, que as mulheres podem ir diretamente lá se elas quiserem. E aí lá elas vão ser orientadas pelo escrivã, e a doutora Clarice vai avaliar se é o caso de pedir medidas protetivas e vai fazer esse pedido. Em alguns casos também, não é uma ação privativa da delegacia, né? Então, assim, na Lei Maria da Penha fala que o Ministério Público, advogado, defensor público, todos podem fazer o pedido de medida protetiva. Sim. Então, a depender da situação, é possível também que a mulher, procurando a casa das mulheres, a gente possa fazer a medida protetiva por lá. Sim. Então, assim, todos nós, né, enquanto profissionais do direito, podemos fazer esse pedido, né? A gente geralmente encaminha para a delegacia porque a gente entende que é o equipamento adequado, né? A gente tem que fortalecer a rede. Sim. Então, a gente tem que fazer com que as instituições cumpram o seu papel e tenham essa movimentação, tenham essa atuação. Isso é extremamente importante. Então, é por isso que geralmente a gente direciona para lá. Então, a delegacia funciona, eu não sei o nome da rua ali, perto do fórum. Isso. Gomes Barbosa, ali? Logo depois da polícia... Nossa Senhora das Graças, ali, isso, né? Subindo pro Bom Jesus. Isso, é bem ali. A delegacia é ali. E aí ali a mulher vai fazer o pedido. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que, a mulher está em casa num sábado à noite, a casa está fechada, né? E aí eu vou voltar na casa depois para falar o horário de funcionamento. Mas a casa está fechada, 9 horas da noite, já está sofrendo violência. Ela vai chamar a polícia, 190. E aí quem vai é a polícia militar. A polícia militar não vai fazer a medida protetiva. Quem faz é a delegacia de polícia civil. Então ela vai chamar a polícia vai lá, vai registrar o boletim de ocorrência. Se tiver uma questão de flagrância, ela pode levar esse agressor preso, e aí a mulher vai registrar o boletim de ocorrência ali. E depois, se for o caso, aí depois ela tem que ir na polícia e pedir as medidas protetivas, na delegacia de polícia civil. Né? Então, assim, o importante é que a mulher não vive uma situação de violência. Tá acontecendo agora? Chame a polícia. Chamei, fez o boletim de ocorrência, o que for. Então, não, eu posso esperar, eu vou no dia seguinte. Aí ela vai na delegacia de polícia civil e faz o pedido lá. Mas a gente sempre orienta que elas primeiro vão à casa das mulheres. Porque aí lá na casa a gente consegue dar essa orientação de onde que ela tem que caminhar na rede, quais equipamentos que ela tem direito, explicando como que ela vai pedir essa medida protetiva. Mas é na delegacia de polícia civil que são feitos os pedidos de medida protetiva. E qual que é o horário de funcionamento da casa? Então, a Casa das Mulheres, né? A gente hoje é junto com a Defensoria, né? A entrada da Casa das Mulheres é uma entrada separada. Então, é na Rua Augusto Siqueira, número 54, no centro. Para quem não sabe, aquela rua que é paralela a Gomes Barbosa, ali atrás da Purina, da Lotérica, ali na Gomes Barbosa, né? Quase em frente ao Atacadão, ali atrás. E o funcionamento do atendimento da casa é de 13 às 16 horas. Então, todos os dias, né, a mulher chegando lá nesse horário, ela vai ser acolhida e atendida. Então, fora do horário, é chamar a polícia mesmo, né? Acionar a polícia militar. O importante para quem está nos assistindo, né? As mulheres que estão nos assistindo, né? E aí se estende também, não só as mulheres, procurar a Casa das Mulheres antes, por quê?
A Casa das Mulheres, ela também vai trabalhar com essa questão de acolhimento e informação, né? Então, muitas vezes a gente está um pouco confusa, escuta muito o vizinho, né? Ah, minha colega falou isso, meu vizinho falou aquilo. Eu fui na internet, porque a internet, ela tem as qualidades, né, Ana? Mas ela acaba desinformando muitas vezes, e aí a mulher não deixa de tomar uma atitude por falta de informação, procurando a casa até para ter essa informação, para saber que atitude tomar, né? Sim, a gente fala dessa importância, Patrícia, porque assim, como a gente não tem um local, né, um equipamento público que faça esse acolhimento, a casa é quem faz. Sim. Então é extremamente importante, porque as mulheres chegam com muitas dúvidas, né? Assim, essa dúvida, por exemplo, assim, a casa é dele, eu posso pedir para ele sair na medida? Exato. Né? Então são dúvidas que as mulheres não sabem. E aí, às vezes, elas perdem, não têm acesso a direitos que elas teriam se estivessem orientadas, né? Eu falo que o mais importante quando a gente fala de violência ou de qualquer outra questão passa pela educação em direitos, né? A gente saber quais os direitos que a gente tem, o que a gente pode pedir, o que não pode, qual que é o limite de atuação. Sim. Então, assim, a casa faz esse acolhimento também de ser esse espaço, porque às vezes a mulher não quer nada. Né? Uhum. Às vezes a gente atende mulheres e a casa é esse lugar, que a mulher quer só saber assim, olha, eu preciso falar com alguém para entender se o que eu tô vivendo é violência ou não. Exato. Né? Então a casa faz esse acolhimento. A gente ouve essa mulher, a gente deixa ela falar, e aí depois que ela fala, que ela coloca para fora, né, aquilo que ela precisa falar, porque a gente sabe o quanto é difícil também esse acolhimento em outras instituições, o quanto é difícil falar sobre isso, né? E inclusive nas relações de afeto, porque não é raro as mulheres chegarem pra gente dizendo assim, olha, minha família não me apoia, né? A minha mãe acha que casou, tá casado, é pro resto da vida. Então, às vezes, elas não conseguem falar sobre isso dentro da família, né? Sim. E aí, assim, lá não é um apoio psicológico, né, Patrícia? A Casa das Mulheres não é isso. É um acolhimento mesmo, dessa mulher poder falar o que ela tá sentindo, dela conseguir verbalizar e a partir dali a gente conseguir mostrar pra ela, olha, isso é violência, isso funciona assim, onde que você está nesse ciclo da violência, o que vai acontecer depois, né? Sim. E aí, e instruí-la, então, sobre os direitos, sobre as medidas, se ela quiser, sobre as ações judiciais, se ela achar que tem ou não. Às vezes não tem direito a muitas coisas, mas é importante saber que as medidas sim, né? E aí, quando a gente fala dessa questão do acesso a direitos, é muito importante que as mulheres vão na casa por isso, para elas serem acolhidas, serem ouvidas e serem orientadas. E a partir dali, a gente dá autonomia para a mulher. Exato. Então, e aí isso é importante também, sabe? A gente entender assim, que a casa a gente não tá ali assim para propor ação. Não é esse o nosso objetivo. Então, se a mulher for lá, ela conversar, ela entender quais os direitos que ela tem, se ela tá vivendo uma situação de violência ou não, e falar assim, olha, agora eu não quero, tá tudo bem. Você pode voltar amanhã, você pode voltar semana que vem, que a gente vai conversar novamente. Né? Então, a ideia é essa, é de ter esse local de acolhimento e a partir dali, junto com a mulher, pensar num plano de atuação. Não quero atuar agora, então, eu quero, mas agora eu só quero a medida. Ou então, não, eu não quero a medida porque eu acho que pode ser ruim para os meus filhos, porque a gente tem que entender os vários contextos, né? Mas eu quero pedir a pensão para os meus filhos porque eu preciso desse valor, né? Ou eu preciso ficar na casa. Então, a gente vai de acordo com a mulher, e isso é muito importante. A gente não tem solução pronta, né? É muito importante que quando a mulher chegue, ela possa falar e a gente possa pensar juntas naquilo que vai funcionar para a vida dela. Porque o que funciona para mim, não funciona nem para você, Patrícia, né? Então a gente tem que entender isso, assim, que as famílias são muito diversas, que as pessoas vivem em contextos muito diversos. Então eu acho que, eu penso que a casa, o que ela traz de mais importante é isso, assim, da gente conseguir fazer esse acolhimento personalizado, entendendo a demanda de cada mulher, que cada mulher tem sua individualidade, traz sua história, né? E a partir dali pensar junto com ela o que é bom para ela. Não sou eu que vou dizer para ela o que ela tem que fazer. É ela que vai pensar junto comigo quais são as possibilidades, sabe? Sim. É um espaço, acho que eu posso ter essa conclusão, né, Ana? É um espaço seguro, onde a mulher vai poder fazer falar da vivência dela, sem julgamento, né, sem apontamento, sem aquele olhar que a gente recebe da família, dos amigos, aquele olhar que machuca, né, aquele olhar crítico. Você deve ter feito alguma coisa, ele não era assim, alguma coisa aconteceu, enfim, sem carregar culpa, que é o que você já tinha falado, né, porque a gente tem essa tendência, e aí eu me incluo nesse grupo, porque nós mulheres temos essa tendência de carregar essa culpa.
é um espaço realmente onde deve ser buscado esse tipo de informação, deve ser buscado esse tipo de acolhimento. Não é um espaço onde tem terapia, não é essa questão de terapia, essa questão de informação, de acolhimento, de segurança, sair de lá, de ter tomada de decisão em conjunto. Eu trabalho muito com essa questão, sabe? Eu acho importante isso, a mulher se vê pertencente àquela tomada de decisão, não é o terceiro que vai tomar a decisão, é ela, né? Ela vai fazer parte, é o cotidiano dela, são vivências muito diferentes. Então eu acho importante para quem está nos assistindo, compartilhar, volto a falar, compartilha essa live com outras mulheres, para saber que espaço é esse, quais são essas informações, porque a violência ela é um ciclo. Aquele que fez a violência hoje não quer dizer que ele vai fazer amanhã a mesma violência. E ela é muito sutil, né? Então as mulheres precisam ter essa percepção. Sim, e eu acho que eu nem acabei de falar do ciclo, né? Que a gente começou a falar que aí potencializa e tem a violência. E a gente costuma dizer pra mulher que depois vem a fase da lua de mel, né? E essa fase é a mais difícil para as mulheres mesmo, assim. Porque quando a gente está numa relação, principalmente afetiva, quando é com irmãos e tal, eu acho que é difícil também. Mas uma relação afetiva de namoro, de casamento, de união estável, ninguém casa pensando em divorciar, ninguém se une a outra pessoa pensando que não vai dar certo. Então existe uma relação de afeto e em algum momento aquele relacionamento foi bom. Sim. É claro que foi. E em alguns momentos ele continua sendo. Sim. Apesar da violência, em outros momentos ele continua sendo. Então a gente sabe que é uma relação difícil, né? Que é uma relação de amor misturado com a questão do sofrimento, com a questão da violência. E aí a mulher precisa entender que ela não precisa vivenciar aquilo. Mas no ciclo da violência, quando existe um ápice, né, de uma violência física ou de uma violência psicológica muito grave, em que a mulher assusta e fala, vou tomar atitude, existe uma fase da lua de mel, que é esse agressor ou essa agressora, ela vem e fala, olha, isso não vai acontecer mais, foi um episódio isolado, é porque eu bebi, é porque eu tô desempregada, é porque eu não sei o quê. Existe uma série de contextos em que as mulheres acreditam, porque... E aí não dá pra falar assim, que a gente escuta muito isso é muito perverso, falar assim, apanha porque gosta. Não, não é assim. A gente tem que dizer que não é dessa forma. É uma relação de amor e de afeto. Então é muito difícil você acreditar que aquela pessoa que você tanto depositou sua fé, seu amor e tudo, ela tá te traindo. E aquilo é traindo no sentido, né, da violência, dessas questões. E aí você fala assim, como que essa pessoa não é essa pessoa agora, ela é aquela outra. Então eu vou dar uma segunda chance. Então existe essa fase da lua de mel e que muitas mulheres desistem de prosseguir, porque o agressor ou a agressora vem com carinho, com afeto, que já teve de outra vez. Exato. E resgata aquilo tudo de novo. E a mulher novamente acredita. Mas essa lua de mel, como toda lua de mel, dura pouco. Dura pouco, verdade. E aí volta de novo, né? E esse é um assunto que cabe uma outra live. Porque, Ana, infelizmente, o nosso momento está finalizando, mas eu quero, assim, te agradecer pela riqueza de informações que você trouxe nessa live. Não só para quem está nos assistindo, mas para mim também, enquanto mulher, enquanto advogada. Cada vez que eu encontro com você, eu aprendo muito, né? Então, assim, não tem como uma troca. Sair desse momento sem ter aprendido tanto assim com você. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite. É uma honra. Obrigada, Brenda, mais uma vez por essa oportunidade. E aí eu passo a palavra para você, para a gente poder finalizar o nosso momento de Brenda pode, um encontro e tanto. Eu que agradeço, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, dizer que é uma honra para mim também, e é sempre uma troca, e é um assunto que é muito importante, que a gente tem que falar sempre, para que as nossas mulheres possam viver uma vida sem violência, que é o que a gente luta, né? Sim. Tanto na defensoria, na Casa das Mulheres, que você também na advocacia, né? Porque uma mulher que vive uma vida sem violência, a gente tem uma sociedade melhor para todo mundo. Né, para toda a sociedade. Então, eu agradeço demais a oportunidade, é uma honra poder estar aqui. Agradecer você e a Brenda por essa possibilidade. Até mais, pessoal!